do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me chegar, somente pelo sangue. Nos pecados
fez por você e fez por mim. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que tivéssemos um momento de oração. Porque, meu irmão, sempre que comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Há uma responsabilidade e um trabalho a ser feito ao tomar a ceia. A responsabilidade de tomar a ceia e não nos esquecermos da obra, do que Jesus fez por nós. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos. Nós vamos entender, irmãos, que a obra substitutiva de Jesus, ela revelou um amor incondicional. Você consegue entender que o Senhor te amou, não colocou condições? Ele escolheu te amar. O Senhor escolheu te amar. Não foram os romanos quebrando regras da lei, prendendo de noite, julgando de maneira terrível, usando o Estado contra Jesus. Não foram os judeus e a sua religiosidade, inveja. Não foram eles que mataram Jesus. Porque ninguém conseguiu tirar a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida. Jesus se entrega por nós. A palavra diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 8: nisto prova Deus o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Oh Senhor, essa última ceia do ano, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por esse amor que nos constrange, por podermos voltar. Obrigado por nos ajudar a entender o caminho da volta. O Senhor disse em Lucas, no capítulo 15, sobre o pai do filho que gastou as coisas. Ele estava esperando o filho voltar. Sabemos, Senhor, que o Senhor estava falando do Senhor mesmo, sobre nos esperar mais uma vez e mais uma vez. Obrigado pelo seu amor incondicional. O que o Senhor fez, ninguém poderia fazer. Ninguém. O melhor que fosse, mas que a intenção fosse boa, ninguém poderia morrer por nós. O Senhor escolheu morrer por nós de maneira perfeita, de maneira substitutiva, vicária. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque todas as ceias desse ano, Senhor, o Senhor nos permitiu estar aqui e celebrar Jesus, e celebrar a sua morte, celebrar seu reino, e celebrar a esperança da tua volta. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, por essa última ceia do ano de 2025. Nunca mais voltará, Senhor, nunca mais teremos uma oportunidade como essa. Senhor, essas oportunidades são únicas e nós te agradecemos. Obrigado por morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai, trouxe perdão a toda a humanidade. Há esperança a todos os pecadores. Precisamos nos voltar e nos render ao Senhor. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, para voltarmos. Obrigado por esses elementos. Obrigado, Senhor Jesus.
porque a sua morte revelou a salvação. Antes e depois do Senhor, tudo foi dividido. Assim como em nossa vida, a nossa vida também foi dividida entre antes e depois do Senhor. Nós dedicamos ao Senhor esse momento, em nome de Jesus. Gostaria de saber se há alguém em nosso meio que ficou sem o cálice. Eu quero te dizer que se acontecer acidentes assim como o pão cair, não fique constrangido, peça outro cálice, nós vamos repor para você. Eu digo isso porque um dia eu fiquei com meu coração quebrado. Cheguei aqui numa segunda-feira de manhã e eu vi ali no cantinho um pedaço de pão caído no chão. Eu imaginei que alguém tomou ceia sem comer o pão, porque ficou com vergonha de pedir, porque caiu. Porque meu coração ficou apertado. Senão, toda vez que a gente for servir a ceia, eu vou falar: irmão, não tem problema cair no chão. Acidentes acontecem, amém? Então, se todos estão com o cálice, estão com o pão, os diáconos foram servidos. Obrigado, pastor. Eu recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, o apóstolo Paulo diz, ensinando para a igreja de Coríntios, que fizeram reuniões que eram conhecidas como reuniões de amor, mas excluía pessoas que não tinham alimento. E o Senhor usa Paulo para repreendê-los, porque a ceia, irmãos, é para gerar unidade em nós. Que a ceia revela o sangue, o mesmo sangue que foi derramado por você foi derramado por mim. O corpo que foi dilacerado ali na cruz foi por você e foi por mim também. O apóstolo Paulo fala que é um só corpo, um só Senhor, um só Espírito. Então há unidade entre nós quando tomamos ceia. Então o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, e ele deu graças. Ele disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, em memória do sacrifício maravilhoso, substitutivo, desse amor incondicional de Jesus, juntos comamos o pão. Você tem aí palavras para dizer para Jesus? O que brota aí desse coração apaixonado? Fala para Jesus nessa noite. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo para nós. Nós entendemos que o seu corpo foi moído. O Senhor foi moído, Senhor, por nós. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, como diz no Isaías 53, Senhor, que o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Jesus, nós te agradecemos. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, juntos, irmãos, juntos. E se você quiser trocar o cálice com alguém perto de você, você pode agora. Vou te dar 30 segundos para fazer. Troque aí se você quiser trocar com alguém. É só se quiser, amém? Então, juntos, em obediência à orientação de Jesus, na sua ordenança, de tomarmos a ceia como um memorial, eu quero te convidar. Juntos, tomemos a ceia, tomemos juntos o cálice. Será que há palavras de glorificação aqui nesse lugar? Glória ao teu nome, Jesus! Glória ao teu nome, Jesus! Porque o Senhor comprou para nós liberdade! O Senhor comprou para nós liberdade! O Senhor comprou para nós! O Senhor comprou para nós um lugar à mesa! O Senhor comprou para nós liberdade! Glória!
gostaria de reconciliar com Jesus. É uma noite, irmãos, que ela é marcante em nossa vida. De repente seja o seu tempo, o tempo de voltar para o Senhor. E numa noite como essa, você de repente pode marcar a sua história e dizer: olha, eu esperei o último dia do ano. E o último dia do ano foi o melhor dia da minha vida. O Senhor está te chamando para restaurar altares. Falei sobre isso aqui no domingo. Abraão, o quarto altar que Abraão fez foi para sacrificar Isaac. E depois do nascimento de Isaac, ele não tinha feito altares. Porque às vezes, irmãos, nós estamos ocupados demais com tudo que Deus nos deu, para nos lembrar do próprio Deus. E essa pode ser uma noite de reconciliação, uma noite de volta, uma noite em que você conserta a sua jornada com Deus. Aí é você e Deus. Eu não posso fazer nada além de preparar um lugar que seja propício para isso, para o arrependimento, para a restauração. Outro dia o pastor Guilherme me ensinou sobre pastor. O Senhor já tinha falado no meu coração, pastor Guilherme, sobre ter espaços para arrependimento. Espaços. Aí quando você me explicou que o pastor por isso do nome pastor, é aquele que cuida do pasto, cuida do ambiente para a ovelha viver. Eu entendi sobre espaços. Eu quero te dizer que a minha responsabilidade é preparar um espaço para o seu arrependimento. Se você quer fazer um concerto com Deus, eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Você vai colocar a mão aí na altura de onde está o seu coração, mais ou menos. Você entende estar no seu coração. Eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Senhor Jesus, essa, Senhor, pode ser uma noite maravilhosa de arrependimento, de entrega, de restauração. Senhor, não iremos deixar passar esse momento de criar um espaço, um tempo, um lugar, Senhor, para o arrependimento. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor passe em revista de cada coração aqui. Em nome de Jesus. Senhor, de todos os que nos visitam, as ovelhas desse rebanho, em nome de Jesus. Peço a Ti, Pai, que o Senhor revele a Sua palavra a nós. Senhor, para que haja em nós, Senhor Jesus, posicionamento. E que 2026 seja um ano de posicionamento, seja um ano de maturidade, seja um ano, Senhor, de crescimento, em nome de Jesus. Senhor, a nossa mão na altura, mais ou menos, de onde está o nosso coração, Senhor Jesus, é uma confissão nossa de que precisamos mais do Senhor em nós e que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós oramos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos. Vou precisar te passar algumas orientações e daqui a pouco nós iremos fazer a nossa última oração visualizada. Nós vamos fazer a nossa última oração desse ano e assim eu me organizei até o limite para que tivéssemos esse momento agora, sem pressa, para explicarmos para todos os que nos visitam
E para nós da casa, como que nós iremos fazer? Pastor Eliseu, que organizou, inclusive, obrigado, pastor, por ter nos abençoado, né? Como sempre o faz, de cuidar dessa parte do nosso jantar. O pessoal do louvor pode sentar nos lugares de vocês, obrigado. E a pastora Eliseu está com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero primeiro assim, agradecer a todos os irmãos, né, a colaboração, que sem a colaboração de vocês não tem jantar. Então, graças a Deus que todo mundo que colabora, cada um da sua forma, né? Então, como a gente faz todo ano, nós vamos fazer assim, nós já preparamos lá os pratinhos com feijão tropeiro e arroz, estrogonofe e arroz. Aí nós vamos passar, assim que acabar, a gente vai passar servindo, assim, as duas pessoas idosas precisam já de alimentar e tudo. Mas aí, depois que a gente servir os pratinhos, nós vamos fazer aquela mesa longa que a gente faz aqui e colocar, né, bastante opção de comida. Então, aquele pratinho é só para quem está com mais pressa, para as crianças, tipo assim, para ir degustando. Depois terá a mesa aqui, você vai vir e servir à vontade o que você quiser. Então, o pratinho é só para o início, tá? Para melhor idade para as crianças, para quem também às vezes sai de casa, não lanchou, não comeu nada, então já aproveita, já come um pouquinho. E depois você vem e servir a mesa que você quiser, tá bom? Então, só para os irmãos saberem, nós vamos fazer aqui, lá atrás também vai ter refrigerante, suco de manga, como nós fazemos todo ano, né? Então, você vai servir à vontade, porque no início, irmãos, os irmãos começam a servir, mas depois cada um vem e vai pegar um refrigerante lá, o suco que você quiser, porque não vai ter garçom assim o tempo todo, não, viu? Obrigado, Deus abençoe e prospere a todos. Amém, glória a Deus. Aí nós vamos ter depois as estações, né? Nós vamos organizar aqui. Vai ter um pouco de comida em cada canto da igreja. Tem ali as mesas, tá? Para você se assentar com calma. A gente pode sentar com ele. E para você que não vai ficar, você não vai ficar constrangido de ir embora. Não tem problema, tá bom? Por isso que nós temos, estou esperando ligar 5 minutos para meia-noite, que é o nosso tempo de oração. Então, quando termina, que eu dou a bênção apostólica, você pode abraçar os irmãos que estão perto de você, você pode ir para os seus outros compromissos, não tem problema. Mas você que vai jantar, aí nós já vamos servir o pessoal da melhor idade, vamos começar a fazer as estações aqui, de bebida, de comida, e vai ser muito bom. Amém? Amém? Se você pode, para quem fala, a mocidade, né, pessoal, para ajudar, né? Beleza. Mocidade que está aqui, eu quero pedir que vocês nos ajudarem, né? Montar as estações, né? Tá ótimo. Se você pode, eu quero te pedir para se ajoelhar. Se você não pode, você vai ficar de pé no seu lugar, você vai ficar assentado mesmo. É como você pode. Porque agora nós vamos ter esse momento de oração, estamos encerrando o nosso culto, encerrando esse momento e também encerrando o nosso ano. Se você pode se ajoelhar, se ajoelha. Se não, não tem problema. Não tem problema, tá bom? Você pode ficar sentado, pode ficar de pé. Mas fique em oração em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos deu de te servir em 2025. Obrigado, Senhor Jesus, pela alegria que temos, ó Deus, de nessa noite, Senhor, encerrarmos esse ano prostrados diante do Senhor. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse culto, Senhor, pelo louvor, pela palavra, Senhor, pela ceia, Senhor, pela mesa que foi posta diante de nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que nós tivemos, Senhor, nesse ano, Senhor, e a alegria que tivemos nesse ano, Senhor, de construir um templo, Senhor, de fazermos, Pai, coisas maravilhosas, Pai, porque o Senhor nos deu graça, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque no dia 18 de junho, o Senhor nos deu a graça de termos o nosso primeiro culto aqui nesse lugar. Senhor, esse ano de 2025 é um ano de muita alegria para nós. Senhor, obrigado, Pai, muito obrigado pelas bênçãos do Senhor sobre nós, pelos teus filhos, Senhor, que conquistaram grandes bênçãos nesse ano, Senhor, que cresceram profissionalmente, Senhor, que tiveram grandes bênçãos em família, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que nós tivemos, Senhor, e pela bênção do Senhor
abençoando, Senhor, batizando muitas pessoas. Senhor, obrigado, Pai, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada família. Senhor, estamos de joelhos, porque amamos, Senhor, render o ano ao Senhor e iniciar o ano na presença do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Senhor, obrigado, Jesus, pelo privilégio de termos, Senhor, irmãos, irmãs, Senhor, pessoas, Pai, tão preciosas do trabalho, Senhor, que fazem um trabalho silencioso, Senhor, e que se movem no nosso meio, e que às vezes, Senhor, não são nem conhecidas. Obrigado, Senhor Jesus, pelos membros, Senhor, que são às vezes invisíveis, mas que fazem o corpo ainda viver. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por cada família de Logos, Senhor. Obrigado, Pai, pelas bênçãos do Senhor para nós nesse ano. Obrigado, Senhor Jesus, por cada família. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando graça às famílias, graças a cada casal, Senhor, da igreja, aos filhos, em nome de Jesus. Senhor, que nossas famílias, Senhor, rendidas aos Teus pés, os que estão aqui, Senhor, os que não puderam estar, aqueles que estão, Senhor, viajando, Senhor, nós consagramos, dedicamos ao Senhor, Senhor, nesse finalzinho de 2025, dedicamos todas as famílias da Igreja Batista Logos, Senhor, e os nossos visitantes aqui presentes, dedicamos nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por encerrarmos esse ano aos Teus pés. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez o Senhor nos sustentar com graça e vida, em nome de Jesus, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de sermos filhos, servos e família aqui nesse lugar. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ano, Senhor, que recebemos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos do Senhor, que nós já dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Gostaria de fazer algo simbólico aqui nessa noite. Ô Felipe, coloca para nós.